Durante seu ministério terrestre, Jesus, como homem, estava sujeito à fome e se alimentava da comida disponível em seu tempo e lugar. Várias vezes encontramos referências ao mestre comendo em refeições a ele oferecidas, ou em refeições até por ele preparadas. Um de seus mais conhecidos milagres é, sem dúvida, a multiplicação de pães e peixes, descrita em Mateus 14, de 14 a 20, Marcos 6, de 37 a 44, Lucas 9, de 11 a 17 e João 6. Essa é a primeira multiplicação dos pães, o primeiro episódio, né, que tem uma conotação com a queixa do povo. Pode Deus estender uma mesa nesse deserto para a gente, né, e nos dar o que comer? Nós vamos ver aí nesse episódio, e no segundo episódio, está descrito em Mateus 15, 32 a 38, e Marcos 8, de 1 a 9. Aí só 2 evangelistas registraram. Cristo provê alimento para 2 multidões de 5.000 e 4.000, respectivamente, contando apenas os homens. Os textos descrevem que a quantidade de peixes era pequena, em ambos os episódios. Porém, podemos enxergar algo mais ao observarmos melhor as passagens. E eu, como falei assim, eu gostei, esse desafio não veio aqui do canal. A primeira vez que esse desafio veio motivado por um irmão amigo, porque Deus é amigo daqueles que querem, fazem inquirição a ele, né? Ele diz assim, vem, pode me arguir, né? E lá, se não me engano, em dezembro, a gente estava em uma sala chamada Sala da Consagração, às 5 da manhã, estávamos estudando alguns temas lá, e alguém pediu para tratar desse tema da carne sem usar o espírito de profecia, né? E aí um irmão, ele questionou na pergunta sobre o episódio de Daniel 10, verso 3. Isso forçou a estudar mais. E é bom, irmãos, quando isso acontece, porque fortalece a fé da gente, desenvolve, é bom para todos. Então, nós vamos ver aqui, né, os episódios aí, primeiro da primeira multiplicação e da segunda multiplicação, e outros episódios em que Jesus ou está participando de refeições, ou ele está oferecendo uma refeição, beleza? Então, a primeira multiplicação dos pães. Vamos prestar bastante atenção agora no texto. Eu fiquei, assim, surpreso com algumas descobertas que eu fiz aí. Pode ser que os irmãos entendam que seja coisa da minha cabeça, né? Estamos abertos aí a discussões. Marcos 6, verso 38. Na Almeida, corrigida e fiel, está escrito assim: ele disse-lhes, Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? Agora eu quero que ide ver. Eu quero que vocês lembrem dos episódios que nós estudamos. Deus ofereceu, em Êxodo 16, verso 4, pão. O verso 8, Moisés acrescenta a carne, a cordonize. Deus oferece mel. E lá eles escolhem a carne. Nós vimos ali a expressão de pão em outros episódios, e o povo fazendo escolhas diferentes do que Deus oferece. Jesus diz, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. Olha que interessante, não parece aqui uma reverberação daquilo que aconteceu em Êxodo 16, verso 4 e verso 8? Onde Deus oferece pão, e Moisés fala, Deus vai dar pão e vai dar carne. Cordonize. Não parece isso aí? Jesus pergunta diretamente, olha a versão, Almeida corrigida e fiel. Quantos pães tendes? Agora, olha a Almeida antiga e a versão King James. Ao que ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E tendo-se informado, responderam, 5 pães e 2 peixes. E agora na King James fiel, aquela versão de 1612, Marcos 6, 38. E ele disse-lhes, quantos pães vós tendes? E de vedes. E quando eles souberam, disseram, 5 pães e 2 peixes. Irmãos, fica claro aí que quem acrescentou os peixes? Foi o homem. O mesmo episódio aconteceu em Gênesis 16, 4, em Êxodo 16, 4 e 8. Né? Nós vimos lá Deus oferecendo pão, e Moisés acrescenta carne. Nós vimos Deus oferecendo mel, e os homens escolhem a carne. Olha que interessante. Isso aí é um evangelista, falando da primeira multiplicação dos pães, Marcos. Vamos ver o outro evangelista, que é João, né?
Eu acho que eu pulei aqui. Não, peraí, pulei não. Marcos. Ah, irmãos, eu esqueci de colocar Mateus. Ah, porque Mateus não vai fazer essa referência aí. Tá certo? Mateus não dá esse detalhe. Agora, em João, capítulo 6, 5, 7, 8 e 9, é nos dito assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, então Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para estes comerem? Qual é o desígnio original de Deus? Qual é a proposta original? Onde compraremos? Foi Jesus que falou isso: pães para estes comerem. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco de pão. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto entre tanta gente? Novamente, irmãos, Jesus sugere pão, pergunta por pão. Quem acrescenta é um discípulo. João, capítulo 6, 5, 6, isso aí na Almeida antiga. Na Almeida corrigida e fiel. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, é idêntico ao de cima, onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos é que disse-lhe, 5 pães de cevada e 2 peixinhos nós temos aqui. E agora na King James Fiel, aquela versão bem antiga, de 1612. Então Jesus, levantando os olhos, então Jesus disse a Filipe, vamos abreviar aí, onde nós compraremos pão? Está grifadinho aí, está em roxo, ó, para que estes possam comer. Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não são suficientes, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, que é André aí identificado, disse-lhes, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Então, cada evangelista registrou aí, a intenção inicial de Deus é pão. E Deus tolera, assim como Deus corroborou Moisés lá, em Êxodo 16, Deus aqui corrobora os seus discípulos, provavelmente é uma expressão pública na frente dos outros, provavelmente Moisés tenha falado na frente do povo, precipitadamente, como Pedro muitas vezes falou precipitadamente diante de Deus, né? Ou por falta de luz, né? E eles aqui acrescentam pão e Deus tolera e Jesus multiplica os pães e os peixes. Mas a intenção inicial fica claro nos textos bíblicos aqui. Jesus não tinha intenção de oferecer peixe, tinha intenção de oferecer o melhor, que era pão. Segunda multiplicação dos pães. Está lá em Mateus e está também em Marcos, de novo. Mateus 15, 32 a 34. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam em um deserto tantos pães para saciar tal multidão? Parece que eles estão aqui reverberando, ecoando a história do deserto. Não, pode Deus estender uma mesa para nós no deserto com pão? Lembra que os pais deles falaram isso no deserto? E Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos de peixes. Olha que interessante, isso aí é Almeida corrigida e fiel, é a primeira citação que a gente está vendo. Jesus oferece, como no evento de Êxodo 16, verso 4, ele ofereceu pão, e aí Moisés acrescenta o peixe, a carne, desculpa, irmãos, a carne, a cordonize, aqui de novo. E eles mesmos falam assim, irmãos, olha a linguagem, irmãos, de onde nos viriam em um deserto tantos peixes. Os pais deles disseram no deserto, pode Deus estender uma mesa com pão para nós no deserto? E esse episódio, se vocês estudarem a primeira e a segunda multiplicação, na segunda, Jesus fica um pouco entristecido com eles, pela incredulidade. Eles estão manifestando a mesma incredulidade que o pai deles. Mas talvez essa escolha, esse pensar e esse agir errado, esteja por uma escolha no comer e beber errado. Não é verdade? Bem provável, né? Seus pais sofreram disso. Mas o espírito manifestado aqui é o mesmo espírito de incredulidade.
e é censurado por Jesus. E a linguagem nos remete ao deserto, com uma mesa com pães, que Deus botou para eles. E lá em Êxodo 16:4, Deus queria dar pão. Moisés é que acrescentou a carne. Aqui os discípulos acrescentam os peixinhos. Vamos ver aí na Almeida Antiga e na versão King James atual. Está na segunda coluna. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, tal, né? Para que não desfaleçam. Disseram-lhe os discípulos: de onde teríamos tantos pães no deserto para fartar tamanha multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? E responderam: 7 e alguns peixinhos. E na King James Fiel, que é a versão mais antiga, é o texto Receptus, e chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, tal, tem toda a narrativa, mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Nesses dois episódios aí, né, que a gente está tomando em sequência, onde aparece no Novo Testamento, nos episódios com Jesus, a alimentação, a gente vê um eco do episódio do deserto, do maná, e a gente vê um eco da escolha em que eles acrescentam o alimento carne, assim como Moisés acrescentou lá, mas não era o propósito de Deus inicial. Nós vamos voltar a bater nessa tecla, nesse princípio que a gente viu aqui na primeira palestra. Jesus falando do divórcio. Tá certo, vocês estão me mostrando na Bíblia que Deus autorizou o divórcio. Está aqui em Deuteronômio. Mas não era assim no princípio, Bereshit. Não era o propósito original de Deus. E lá no Bereshit tem o propósito original de Deus para o casamento, como tem, nós vimos o propósito original no verso 29 de Gênesis 1, para o cardápio que Deus deu, tudo que dê semente, Zerá, ou Zeroim, que Daniel repete no capítulo 1, é a escolha de Daniel. Mas eles não fizeram essa escolha, nem no deserto, nem aqui. Vamos seguir aí. Marcos 8, 4 e 5. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá satisfazê-los de pão aqui no deserto? Então é outro evangelista, e perguntou-lhes: quantos pães tende? E disseram-lhe: 7. Isso está na Almeida Corrigida Fiel, está na Almeida Antiga, está na King James Version, é a versão King James atual, e na King James Fiel, que é a versão do texto Recepto antigo. Não precisamos ficar aí repetindo. Em todos os evangelhos e em todas as versões, a gente encontra a oferta de Deus de pão. E você vai encontrar eles fazendo o acrescentar de carne. Próximo episódio. Jesus foi convidado para refeições que lhe foram oferecidas, como, por exemplo, na casa de Mateus, o cobrador de impostos. Não temos informações quanto ao conteúdo dessas refeições. A parábola do filho pródigo, de Lucas 15, apresenta outro exemplo de como Cristo colocou o alimento cárneo em um momento especial, a festa pelo retorno do filho que se havia perdido. Lembra que a gente estudou lá? O alimento cárneo foi autorizado por Deus no sentido comunal, de comunhão, e cultico, e sacrificial, de libertação da Páscoa, de sacrifício de paz, né? Os únicos momentos que eles comiam, né? E assim mesmo uma porção pequenina. Nessa parábola, a carne é mencionada no âmbito festivo, tanto pelo pai, verso 23, quanto pelo filho mais velho, verso 29. Próximo ao final, mas o filho mais velho não havia sido libertado, por isso que o pai nunca tinha oferecido um novilho por ele. Olha como é que corrobora o pensamento aí. Né? Me veio esse insight aqui agora, eu nem tinha pensado nisso. O filho mais velho reclama que ele nunca tinha tido esse privilégio. Mas por que estava sendo oferecido aquele novilho? Mesmo contexto da Páscoa em Êxodo lá. Libertação. Próximo ao final de seu ministério, Jesus participa da Páscoa, na qual ele estabelece a ceia do Senhor. Mateus 2, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. Nos sinóticos, Jesus fala explicitamente de comer a Páscoa. Lucas 22, 15 e nos versos seguintes também. Essa expressão remonta ao estabelecimento da Páscoa em Êxodo 12, na qual Deus mesmo ordena aos israelitas a que comam da Páscoa, em uma referência à participação na carne do Cordeiro Pascal, que era a festa da libertação. Dessa maneira, é mandatório concluir que Jesus participou do Cordeiro Pascal, pelo menos naquela Páscoa específica, mas
muito provavelmente em todas as Páscoas anteriores, como era requerido pela legislação que ele mesmo estabelecera. Mas não no sentido de subsistência, de alimento, mas no sentido ritual, cultico, comunal, como a gente já viu na primeira palestra. Não é interessante isso? É claro que Jesus deva ter comido, né? É claro que Daniel, em sua infância, antes de ir para a Babilônia, nós vimos que em Babilônia ele não comeu carne, né? E quando ele teve o desejo, lá em Daniel 10, verso 3, ele diz, eu vou me abster, porque já nós vimos que Daniel 10, verso 1, e lá na questão de Daniel 9, verso 1, nós estamos ali em um período de diferença de 3 anos, do reinado do primeiro ano de Ciro, em Esdras capítulo 1, o povo já havia saído, veio o decreto de libertação, mas Daniel 10 está no contexto do terceiro ano do reinado de Ciro. Então, o povo levou 8 meses, já tinha chegado na terra, aquela primeira parcela de gente que voltou, né, que a maioria não quis voltar. E eles já tinham feito o altar de sacrifício e já tinham comemorado a Páscoa. Mas Daniel, primeiro, pela ordem de Deuteronômio, que depois da entrada na Terra Prometida, o contexto da Páscoa saiu da família, celebração na família, para Jerusalém, no templo, na presença do Eterno, nós vimos isso no estudo passado, né? Daniel não podia comer porque ele não estaria ali cumprindo as exigências de que teria que estar presencialmente em Jerusalém, no templo. E ele também não queria comer pelo sentido de que a libertação não estava completa. O povo ainda estava cativo por vontade própria em Suzã e em Babilônia, porque haviam fechado laços matrimoniais errados, haviam tido seus comércios, suas posses, seus negócios, suas empresas, e o povo não queria voltar. É só vocês estudarem Esdras e Neemias, e vocês vão ver lá os profetas que estão repreendendo o povo naquele período, né? E vocês vão ver que a libertação, realmente, Daniel 10, verso 3, e não só a carne, pão também. E o pão que Daniel menciona é o pão no contexto que a Páscoa era seguida pelos pães asmos, no mesmo dia, 7 dias, no sentido ritual. Então, nem pão ele come, manjar desejável no sentido de comemoração, de alegria. Daniel estava dizendo, eu não estou lá. Daniel tinha provavelmente 92, 93 anos nessa época. Ele não podia viajar de volta com os que foram, né? E tinha sua influência sobre o novo governo, queria favorecer também seu povo. Foi uma escolha também, não só pela idade, mas acredito, de abnegação. Mas ele não escolheu comer porque ele não podia estar presencialmente lá e porque ele não desejava, porque ele não sentia libertação. Então, nesse episódio da parábola do filho pródigo, né? E na Páscoa aqui, a gente vê claramente um eco desses princípios que nós vimos lá no Antigo Testamento, né? Então, após a sua ressurreição, né? E voltando ao assunto aqui, irmãos, isso não deixa de fazer Daniel, né? Um vegetariano. Por quê? Vegetariano é aquele que não tem a carne como princípio dietético, como subsistência de uso comum. Se ele fazia o uso, e isso a gente vê que somente antes de ter ido para a Babilônia, ele poderia ter feito nessas festas. Entendeu, irmãos? Na festa da Páscoa e sacrifício de paz. Então, o que é que acontece? A carne nunca foi do regime dietético de Daniel. Então, a Ellen White está certa ao dizer que ele era vegetariano. E nós podemos dizer, Jesus também era vegetariano, mesmo tendo comido a Páscoa, que provavelmente ele comeu porque era uma lei. Ele diz que veio cumprir a lei. Mateus 5,17. E os profetas, né? Então, agora, Lucas 24, é um episódio aí, nós vamos ver, após a ressurreição, ao se encontrar com os discípulos no domingo da ressurreição, conforme narra Lucas 24, 38 e seguintes, Jesus pede algo para comer. E lhe é oferecido peixe assado, que lhe é oferecido e come, né? Então, vamos ver o que Jesus comeu. Sempre diz assim, Jesus comeu carne. Os discípulos ofereceram depois da ressurreição. Nós vamos ver o episódio lá também, que eles estão pescando. É o próximo que a gente vai ver. Vamos ler com atenção as nossas Bíblias. Vamos ler o texto aí em várias versões, né?
E vamos ver em outros evangelhos também. Olha só. Só que esse episódio aqui só é relatado em Lucas, né? O outro aqui em outros evangelhos. E Lucas é o único que registra esse momento aqui do cenáculo. Ele primeiro relata o caminho de Emaús, que Jesus parte o pão com eles, mas some da refeição. E agora, aqui no cenáculo, o contexto é esse. Eles não estão crendo que Jesus é Jesus num corpo glorificado, acham que é um espírito. Jesus manda tocar nele, um espírito não tem carne nem osso, pede alguma coisa para comer na presença deles. Então, vamos ver aí na Almeida Corrigida e Fiel. Então, eles apresentaram-lhe, de novo, a sugestão deles. É como a gente viu lá na questão da multiplicação dos pães. E lá no deserto, quando Deus oferece pão e Moisés acrescenta algo. Eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Qual é o último sujeito que aparece aí? Um favo de mel. O que ele tomou e comeu. Então, o que ele tomou e comeu? Muito provavelmente o favo de mel, diante deles. Não sei se vocês visualizaram assim. Nós temos como adventistas, em Daniel 8, quando é apresentado ali pelos evangélicos, que dos 4 generais, Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu, dos 4 generais que se consolidaram depois de muita disputa, terminaram em 4 áreas, 4 regiões, né? Um ao norte, outro ao sul, um ao leste, outro ao oeste, né? Dos 4 generais, o mundo evangélico acredita, né, que a expressão bíblica diz assim, e de um deles surgiu um chifre pequeno, que seja Antíoco Epifânio. Mas nós, como adventistas, usamos o seguinte método de interpretação. O último sujeito que aparece na frase é para os 4 ventos. Dos 4 chifres, foi espalhado para os 4 ventos. E 4 ventos na Bíblia refere-se a norte, sul, leste e oeste. Ou seja, de uma posição dessa, surgiu um chifre pequeno. E nós dizemos, é Roma, que veio do ocidente. Não é o que nós dizemos? Nós não pegamos a interpretação assim? O último personagem a aparecer na frase são os 4 ventos. Então, de um deles, o mesmo princípio a gente pode aplicar aqui. Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou, e não aos quais ele tomou. Reparem bem, irmãos, se ele tivesse tomado as 2 coisas para comer, a Bíblia diria assim, aos quais ele tomou e comeu, mas não. Um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Eu entendo assim, se alguém divergir, não tem problema nenhum, não vou ficar zangado, entende? Mas eu tenho que ser honesto. Se eu tomo esse princípio de hermenêutica, na verdade, aqui é um princípio de interpretação ortográfica, né? Porque o último sujeito do texto, lá em Daniel 8, são os 4 ventos. E eu uso esse princípio para dizer, de um deles, de um dos 4 ventos, surgiu o chifre pequeno, então ele não veio dos 4 generais, dos 4 chifres, mas de um dos 4 ventos, né? Que Deus espalhou para os 4 ventos. Aqui também é o mesmo princípio. E um favo de mel, o que ele tomou e comeu. E na Almeida antiga, na King James, na versão King James atual, diz assim, então lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Eles ofereceram isso. Agora, o favo de mel, de novo, é o último, o qual, né? Lá diz, o que ele tomou. E aqui diz, o qual ele tomou, e não os quais ele tomou e comeu, diante deles. E na King James Fiel, que é o texto Receptus, né? Então, que os protestantes todos usaram, né? Almeida Antiga também está no texto Receptus. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, irmãos, até o momento, eu digo a vocês que eu me surpreendi, porque a gente aceita as coisas assim. Mas Jesus comeu peixe lá quando os discípulos ofereceram no cenáculo. Jesus assou peixe de manhã. O próximo episódio nós vamos ver agora. Até o momento, nós não vimos nada explícito aqui no Novo Testamento de que Jesus tenha comido. Aliás, a multiplicação do pães diz que ele distribuiu para o povo. Não diz nada se ele comeu. Também não apresenta lá. E diz que ele ofereceu pão, né? Então, vamos ver agora o último episódio. Finalmente, em João 21. É Jesus quem prepara o peixe para compartilhar com os discípulos. Mas observemos o texto atentamente novamente. João 21, verso 9,
10, 12 e 13. Almeida Corrigida Fiel. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Disseram-lhe eles. Aí o verso 11 diz que Pedro tentou recolher, e era muita quantidade, estava pesado, e a rede não se rompeu. Foi um milagre, a rede não se rompeu. Mas o verso 13 diz: disse-lhe Jesus: vinde, comei. Jesus disse: vinde, comamos, ou vinde, comei. O que vocês acham aí? Né? No novo céu e na nova terra, irmãos, não haverá morte. Nós vimos isso no primeiro episódio. Nós não vamos comer carne. No Éden, Adão não comia carne, Adão e Eva não comiam carne. Né? Se no novo céu e na nova terra não vamos comer carne, mas sim do fruto da árvore da vida, e vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou, corporealmente, glorificado, mas corporealmente, Jesus deve comer da árvore da vida, porque ele detém agora um corpo humano, por toda a eternidade ele vai levar isso aí, por amor a nós. Jesus já come da árvore da vida. Ele não precisa se alimentar aqui na terra, depois de ressuscitado. Lá no cenáculo, ele pede para provar aos seus discípulos. E vimos que ele comeu foi mel. Aqui ele diz: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Na Almeida Antiga e na versão King James atual, disse-lhe Jesus: vinde, comei. E na King James, texto recepto, a King James Fiel, de 1612, disse-lhe Jesus: vinde, comei. Em momento nenhum, afirma aí que Jesus comeu com eles essa refeição matinal após a ressurreição, na beira aí do mar da Galileia.